Olá. As notícias falsas que circulam na internet sobre o coronavírus e as recentes denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, jogaram um novo foco no trabalho da CPMI das fake news. A comissão parlamentar de inquérito, formada por deputados e senadores, estava com os trabalhos congelados durante a pandemia, mas agora isso pode mudar. Neste programa Argumento, a gente conversa com o senador Jean Paul Prats, que é o novo integrante titular da CPMI. Senador, muito obrigado pela sua conversa com a gente. O senhor me escuta bem? Escuto bem, Ângela. Obrigado e olá para todos que estão aí acompanhando o argumento. Senador, diante desse novo cenário, como a CPI deve retomar os trabalhos, já que o próprio ato da mesa fala em congelamento das atividades, salvo aquelas de comum acordo? Pois é, Ângela. Na verdade, a CPMI não para, porque por trás de toda aquela visibilidade que se dá aos depoimentos, justamente para dar transparência e publicidade a esses depoimentos, existe uma estrutura, tanto na própria CPMI, quanto das próprias assessorias dos mandatos que trabalham na CPMI, quanto à dissecação de documentos, a pesquisa, a trazer argumentos adicionais, a acompanhar, clipando a imprensa e também acompanhando outros depoimentos e outros fatos que ocorrem, inclusive esses fatos novos que você acaba de declinar, justamente a questão do Covid, da questão do coronavírus, das fake news, envolvendo os efeitos, as possibilidades, medicamentos, etc. Milhões de coisas que se fizeram aí em cima da questão da pandemia e também agora, mais contundentemente, as denúncias do ministro sainte, Sérgio Moro, quanto à interferência no trabalho do STF e da Polícia Federal, em cima também da questão de perfis falsos, uso de perfis falsos e calúnias pela internet. Então, esses dois fatos precipitam, eventualmente, que a gente trabalhe no meio termo. Se, de um lado, não vamos ter sessões presenciais com as testemunhas ou pessoas para vir sendo convidadas ou convocadas para dar testemunhos, por outro lado, é possível, pelo menos, definir e deliberar sobre requerimentos. Tem mais de uma centena de requerimentos represados desde a época da quarentena para se definir. Esses requerimentos se referem a pedidos de informação, até a pedidos de vinda também quando para a oitiva no futuro, mas principalmente pedidos de informação, trocas de informações com as redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Esse pessoal está sempre em contato com a CPMI e é preciso sempre estar interrogando novas coisas à medida que os fatos vão aparecendo. Então a CPI não está parada, mas os prazos estão dilatados em função de não poder se fazer a principal coisa, que é a oitiva de testemunhas em público. Essa votação de requerimentos, inclusive de requerimentos de parlamentares que já anunciaram pedir a convocação do ex-ministro Sérgio Moro e de outras autoridades envolvidos nessas denúncias recentes, isso dá para votar por sessão virtual? Dá perfeitamente. Da mesma forma que o Congresso Nacional, a própria Câmara dos Deputados, que tem um número bem grande de pessoas envolvidas na sessão virtual, e o próprio Senado, que é um número menor, mais restrito, mas está funcionando perfeitamente, é possível fazer, excepcionalmente, que seja uma sessão, pelo menos, para que a gente libere, né, esse represamento de requerimentos, que, aliás, já vem de antes, não é bem de agora. Os de agora são até menor número do que os que já tinham represado. Já tínhamos uma centena, como eu disse, de requerimentos represados lá com o presidente Ângelo Coronel. Então, a ideia é basicamente desburocratizar, né, fazer mexer na parte burocrática da CPMI, não necessariamente nos testemunhos, que esses vão contar com os prazos adicionais que o próprio Congresso já deferiu. Senador, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista e a gente falava sobre uma possível reunião ou um trabalho conjunto da CPMI com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que tem conduzido investigações sigilosas, uma delas exatamente sobre a disseminação de fake news, atingindo autoridades e ministros do Supremo, enfim. A notícia que circula
nos próprios meios de comunicação, na internet, é de que essas investigações teriam chegado muito perto do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares, resultando, assim, no interesse maior do presidente em supostamente interferir na Polícia Federal para ter acesso a essas investigações. O senhor é a favor desse trabalho? Como que ele deve ser feito? Já se entrou em contato com o ministro do Supremo? Não é que eu saiba, não houve contato, mas eu não vejo com maus olhos isso, não. Acho que é interessante essa cooperação. O ministro está trabalhando num processo que tem parte, que a natureza dele é parte justamente do objeto da CPMI. A CPMI, como você sabe, é bem mais ampla, mas ela tem como um dos principais eixos de investigação justamente o uso de perfis falsos e os ataques cibernéticos na época da campanha de 2018, que justamente implicam diretamente na questão do atual presidente. Então, a campanha eleitoral de 2018 é objeto explícito, isso não há mais dúvida quanto a isso, está no documento de formação aprovado pelo Congresso na própria CPMI, na sua origem, bem como outras coisas, cyberbullying, aliciamento de crianças, políticas comerciais abusivas também, financiamento tanto eleitoral quanto de outros tipos de crimes, via essa questão de impulsionamento nas redes sociais, etc. Então, uma das partes é justamente investigar isso. Quando, imagine-se, há um trabalho do Supremo na mesma direção e nós temos uma comissão parlamentar mista de inquérito, portanto, que já trabalhou desde setembro do ano passado, levantando várias coisas, inclusive depoimentos públicos que estão relatados em notas taquigráficas, etc., apresentações, fotos e tudo. Eu acredito que esse material tenha uma grande utilidade para quem, de ofício lá no Supremo, terá também que decidir com uma certa rapidez a respeito do assunto. Então, eu acho que essa cooperação é bem vista. Basta a ideia é entregar documentos para o ministro. A ideia é oferecer essas informações ao ministro. Basicamente o que eu acho é que o ministro é que tem que solicitar, né? O meu entendimento é assim, o ministro sabe que a CPMI existe, certamente considera que esse trabalho é um trabalho muito válido e que já está, como eu disse, posto há muito tempo, portanto, eu acho natural que ele eventualmente solicite informações a respeito do que já se tem, né, de compilado em relação a essa questão das fake news na área política. E uma vez que lembrem-se, ele está investigando a participação de pessoas, esquemas e sistemas de impulsionamento e robôs digitais, tanto quanto pessoas instruídas de um comando central, para atacar autoridades do legislativo, do executivo e do judiciário. Isso é a primeira coisa. O bombardeio de fake news, injúrias sobre a honra e sobre essas pessoas, linchamento na internet, como a gente já sabe, todo mundo já ouviu e já viu. E a outra coisa é a participação de parlamentares e outras autoridades na criação, na concepção, no estímulo e até na participação direta de atos não democráticos, atos contra o Congresso, atos contra o Supremo, mas não contra simplesmente porque discordam de uma opinião, contra preconizando claramente o fechamento dessas instituições via uma suposta intervenção militar que eles atribuem a uma possibilidade constitucional que não existe. Então, esses são os dois objetos em investigação pelo ministro Alexandre lá no Supremo. Eu sei que o assunto é grande, nosso programa é pequenininho. Eu vou fazer uma última pergunta que tem que ter uma resposta muito breve aí do senhor, porque nosso tempo já está acabando, porque a gente abriu falando não só dessa vertente de investigação da CPI agora em relação aos fatos políticos e as denúncias envolvendo autoridades, mas também aquelas notícias falsas que circulam na internet sobre a própria pandemia e que teriam um efeito catastrófico, prejudicando a saúde das pessoas. Nesse caminho de investigação, que de alguma forma é novo, vem junto com a pandemia, a comissão já começou a trabalhar, senador? Já, como eu disse, a parte burocrática, a parte técnica já começou a trabalhar no que diz respeito a trazer, filtrar, né, ver o que de fato pode ser considerado fake news, notícia falsa, e bobagens e tal, piadas, isso não conta, não chega a ser fake news, mas aquelas que fazem a pessoa, o incauto, o inocente, ser influenciado de forma substancial, a ponto de se expor à contaminação
ou se achar blindado porque tem um determinado porte, ou porque tem hábitos saudáveis, ou porque pertence a uma determinada igreja. Tem casos como esse, né? Pessoas que, redes que acabam disseminando, dizendo, não, a gente está protegido, blindado por alguma coisa divina, por algum remédio. Essas igrejas ou empresas podem ser responsabilizadas criminalmente por isso. Claro, porque elas estão se aproveitando de um momento de desespero, de descuido das pessoas, para dizer a elas, olha, se você estiver comigo, se você pagar o dízimo a mim, se você estiver afiliado a mim, ou se você tomar um remédio tal, ou tal e tal combinação de alguma coisa que eu estou vendendo, isso diminui a sua possibilidade de contágio ou imuniza você. Isso é falso. Isso é a mesma coisa que quem vende cura em igreja desse tipo, que é o charlatanismo barato, né? Mais típico, desde a Idade Média existe, aliás, desde os tempos antigos. Então isso é punível, isso é crime, sim, né? Porque você expõe a pessoa, ela pode morrer, ela tem o risco de morrer por conta de seguir um ensinamento falso dado por pessoas desse tipo. Então está dentro do objeto, sim, com certeza. Senador, muito obrigada por essa conversa. A você que está em casa também, muito obrigada pela companhia. Nós falamos nesse programa Argumento sobre o trabalho da CPMI, das fake news, que agora deve também se debruçar sobre as notícias falsas que circulam na internet sobre a pandemia de coronavírus e também sobre as recentes denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais uma vez, obrigada por estar com a gente e até a próxima.